Em um bairro agitado de São Paulo, Érico luta para manter sua lanchonete em crescimento. No entanto, ele se depara com a história comovente de Júlia, uma mulher em situação de rua que carrega um segredo devastador. À medida que suas vidas se entrelaçam, problemas começam a surgir, revelando que nem tudo é o que parece. A lanchonete de Érico vivia um dos melhores momentos de sua trajetória. Localizada em um bairro agitado de São Paulo, seu pequeno estabelecimento atraía uma clientela fiel. Os funcionários de pequenas empresas vizinhas, que buscavam uma refeição rápida e saborosa em meio à correria do dia a dia. O aroma do pão fresco, combinado com o tempero caseiro que emanava da cozinha, criava um ambiente acolhedor e convidativo. Érico, com apenas 30 anos, irradiava felicidade. Cada mesa ocupada e cada risada compartilhada entre os clientes representava o culminar de anos de trabalho árduo, insônia e incertezas. A lanchonete era a realização de um sonho que havia sido gestado em meio às dificuldades de sua infância. Crescido em um lar instável, ele sabia que o fracasso nunca poderia ser uma opção. A luta para construir seu próprio espaço no mundo foi alimentada por suas experiências. Enquanto servia um café forte para um cliente habitual, Érico refletia sobre sua trajetória. A memória de sua infância ainda o assombrava. Ele lembrava de seu pai frequentemente embriagado, chegando em casa desorientado e criando um ambiente tenso. Sua mãe, por outro lado, permanecia distante, muitas vezes ignorando o caos que a cercava. As brigas constantes entre os dois tornavam-se uma trilha sonora insuportável, e as palavras ásperas ecoavam em sua mente, criando uma sensação de impotência. "Você está bem, Érico?" perguntou uma funcionária com preocupação na voz, ao notar seu olhar distante. "Sim, só pensando em como cheguei até aqui", respondeu ele, forçando um sorriso, mesmo que a dor do passado ainda fosse uma sombra em sua mente. "Acho que todos nós temos nossas batalhas, não é?" Ela assentiu, compreendendo a profundidade da afirmação. Para Érico, a resiliência e a determinação eram essenciais para enfrentar os desafios da vida. Todo cliente que entrava em seu estabelecimento era um novo triunfo. Com um olhar esperançoso, ele se voltou para a cozinha, onde o cheiro do almoço se misturava ao som alegre das conversas dos demais funcionários. Naquele dia ensolarado, enquanto a cidade pulsava lá fora, Érico sentia que tudo estava finalmente se alinhando. No entanto, uma pequena voz em sua mente sussurrava que o passado nunca ficaria completamente para trás. As cicatrizes de sua infância ainda marcavam sua alma, e ele sabia que a qualquer momento poderiam ressurgir, trazendo à tona memórias que ele tentava enterrar. Por ora ele se concentrava na lanchonete, no presente, no calor das interações e nas oportunidades que a vida lhe oferecia. Mesmo assim, o passado insistia em tomar sua mente. Ele se lembrou de como, com o passar do tempo, a situação entre os pais se tornou insuportável. As brigas eram frequentes, e o clima de tensão no lar era palpável. Ele e seu irmão Lucas, ambos inteligentes e determinados, sabiam que não podiam continuar vivendo naquele ambiente tóxico. Numa noite fatídica, enquanto as vozes altas dos pais ecoavam pela casa, os irmãos tomaram uma decisão. Com medo e a incerteza do que o futuro lhes reservava, eles fugiram de casa. As ruas de São Paulo eram frias e impiedosas. O céu noturno estava coberto de nuvens pesadas, e o vento cortava como uma lâmina. Os irmãos caminharam por horas, sem saber exatamente para onde ir. Apenas a determinação de deixar para trás o lar que os sufocava os impulsionava. Ao encontrarem um abrigo improvisado em um parque, sentaram-se no banco de madeira desgastada, olhando um para o outro, com os olhos cheios de dúvidas. "Você acha que fizemos a coisa certa?" perguntou Lucas, quebrando o silêncio tenso. "Não havia outra escolha", respondeu Érico com a voz firme. "Precisamos de uma chance, Lucas. Podemos nos virar." A partir daquele momento, eles se dedicaram a encontrar empregos temporários, fazendo o que fosse necessário para se manter. O trabalho era duro e muitas vezes ingrato, mas Érico não hesitou em aceitar oportunidades que muitos consideravam inadequadas. Ele carregava materiais de um lado para o outro, ajudando em mudanças, lavando pratos em um restaurante e até mesmo vendendo doces nas ruas. Cada tarefa, por mais simples que fosse, contribuía para sua sobrevivência. Assim, essas experiências moldaram Érico em um homem forte e decidido. Ele aprendia a lidar com as adversidades e a encontrar maneiras criativas de resolver problemas.
Enquanto caminhava pelas ruas lotadas, observava os rostos das pessoas que passavam, cada um carregando suas próprias histórias e lutas. Em meio ao caos, ele sentia uma conexão com os outros, uma solidariedade que nascia da dor e da perseverança. Lucas, por sua vez, encontrou um emprego em uma oficina mecânica. Embora ele também enfrentasse os desafios do dia a dia, havia uma diferença. Ele parecia lidar com a situação de forma mais leve. Enquanto Érico se tornava mais sério e focado, Lucas ainda conseguia rir, mesmo nas situações mais difíceis. Aquela leveza era uma âncora para Érico que, por vezes, se sentia perdido em meio à pressão e à responsabilidade. Com o passar dos meses, os irmãos estabeleceram uma rotina. As noites eram frias, mas as conversas compartilhadas sob a luz da lua traziam calor ao coração de Érico. Eles sonhavam com um futuro melhor, onde poderiam deixar para trás as cicatrizes do passado e construir algo novo. A esperança, mesmo em meio às dificuldades, era o que os mantinha juntos. Uma força invisível que guiava seus passos pelas ruas impiedosas de São Paulo. Quando finalmente conseguiu abrir sua lanchonete, um sonho acalentado por muito tempo, Érico sentiu que de alguma forma estava quebrando o ciclo de dor e abandono que marcaram sua infância. Aquela pequena lanchonete, com suas paredes pintadas de um tom acolhedor e o aroma de comida caseira se espalhando pelo ar, transformou-se em um refúgio, não apenas para ele, mas para todos que entravam ali. A atmosfera era convidativa, e os clientes rapidamente se sentiam à vontade, como se estivessem em casa. Érico fez questão de conhecer cada um deles, aprendendo seus nomes e preferências. Ele acreditava que cada cliente trazia consigo uma história, e que ouvir essas histórias era fundamental para criar um ambiente verdadeiramente familiar. Entre risos e trocas de receitas, a lanchonete florescia. As mesas se enchiam de conversas e risadas, e ele se sentia grato por ter conseguido construir algo a partir do nada. Contudo, havia uma presença constante que sempre chamava sua atenção. Júlia. Ela era uma mulher em situação de rua que frequentemente pedia moedas na calçada em frente ao seu estabelecimento. Com cabelos desgrenhados e roupas desgastadas, Júlia parecia carregar o peso de um mundo inteiro sobre seus ombros. Embora Érico já tivesse dado algumas moedas a ela, os dois nunca haviam conversado diretamente. Tinha algo no olhar dela, uma mistura de tristeza e resiliência, que o intrigava e o fazia questionar quantas histórias de vida poderiam estar escondidas atrás daquela aparência. Certa manhã, enquanto organizava algumas mesas na calçada, Érico notou Júlia sentada ali, observando o movimento da lanchonete com um interesse silencioso. Em um impulso, ele decidiu se aproximar. Com o coração acelerado, mas determinado, ele disse: "Bom dia. Você gostaria de algo para comer?" Júlia olhou para ele, um brilho de surpresa em seus olhos. A oferta era inesperada, e ela hesitou por um momento antes de responder: "Um café, se não for um incômodo." A resposta foi simples, mas para Érico significava muito. Ele entrou rapidamente na lanchonete, preparando um café fresco e um pão de queijo quentinho. Ao voltar, entregou a Júlia, que aceitou o alimento com um sorriso tímido. "Obrigada", disse ela com a voz suave, mas carregada de gratidão. "Não precisa agradecer. Meu nome é Érico, aliás. Qual é o seu?" Ele perguntou, sentindo-se mais à vontade. "Júlia", respondeu ela, olhando nos olhos dele. E naquele momento, uma conexão se estabeleceu, como um fio invisível que unia suas histórias de vida, mesmo que de maneiras diferentes. De repente, Érico notou um curativo no antebraço dela. A preocupação tomou conta dele, que perguntou: "O que aconteceu com você, Júlia?" Com um suspiro profundo, ela começou a relatar uma história triste de violência e desespero. "Na noite passada, dormindo na calçada, um grupo de jovens começou a zombar de mim. Eles pegaram meu papelão e, ao tentar recuperá-lo, me cortei em uma garrafa quebrada que deixaram por ali." A história de Júlia deixou Érico horrorizado. O desespero e a vulnerabilidade dela eram palpáveis, e ele não podia ignorar aquela mulher que, assim como ele, parecia lutar contra as adversidades da vida. Uma onda de empatia o invadiu, e a urgência de ajudá-la tomou conta de seus pensamentos. Ele não apenas sentia compaixão, sentia que tinha uma responsabilidade de fazer algo a respeito. "Você precisa de cuidados", afirmou ele decidido. "Venha comigo para a lanchonete. Posso limpar seu ferimento e te dar algo a mais para comer." Júlia hesitou por um momento,
com os olhos expressando uma mistura de gratidão e receio. Você tem certeza? Não quero ser um incômodo. Não é incômodo algum, é o mínimo que posso fazer, ele respondeu com sinceridade. Ao entrarem, a atmosfera acolhedora do lugar contrastou com o que Júlia conheceu nas últimas semanas. Érico a levou até os fundos, onde poderia cuidar dela em um ambiente mais privado. Ele pegou um kit de primeiros socorros e começou a limpar o ferimento com delicadeza. Quase de imediato, Érico sentiu um laço se formando entre eles. Era uma conexão que transcendia as palavras, pois cada gesto de cuidado revelava um respeito mútuo. A vulnerabilidade de Júlia, exposta em cada relato de sua vida, tocava algo profundamente pessoal nele. Érico percebeu que a dor que ela carregava não era tão diferente da sua. Obrigada por isso, disse Júlia com a voz suave e cheia de emoção. Ninguém nunca se importou tanto assim. Aquelas palavras ressoaram em Érico, aquecendo seu coração. Você merece ser cuidada. Todos nós temos nossas lutas e ninguém deve enfrentar isso sozinho. Enquanto colocava o curativo, ele notou como o simples ato de ajudar alguém o fazia sentir-se vivo e solidário. Júlia sorriu, e naquele momento, o mundo exterior parecia desvanecer. A conversa continuou enquanto Érico finalizava os cuidados com o ferimento dela. Então, Júlia começou a abrir seu coração, explicando que estava na cidade há alguns meses em busca de emprego. Consegui alugar um quarto por um curto período, mas depois de ficar desempregada, fui despejada, disse com a voz trêmula. A luta diária para conseguir comida e abrigo está cada vez mais difícil. Érico ouvia atentamente, com o coração apertando a cada palavra que saía da boca de Júlia. A empatia por ela crescia, pois ele compreendia o sentimento de abandono e desespero que ela expressava. A luta dela refletia a dor que ele mesmo sentiu na infância, e cada relato parecia fazer ecoar as lembranças de sua própria trajetória. Você não deveria passar por isso, comentou Érico com sinceridade. Ninguém merece enfrentar a solidão e o descaso de outros. Todos têm uma história, e a sua é tão válida quanto qualquer outra. Júlia olhou para ele admirada. Obrigada por ouvir. É raro encontrar alguém que se importe. A gratidão em seus olhos era visível, e ele sentiu que estava fazendo a coisa certa ao ajudá-la. Ao terminar de cuidar do ferimento, Júlia expressou sua gratidão de uma forma surpreendente. Se você não se importar, eu adoraria ajudar de alguma maneira. Posso distribuir folhetos da lanchonete pelo bairro. Isso poderia ser uma forma de retribuir o que você fez por mim. Érico ficou surpreso com a proposta. A ideia de Júlia querer contribuir, mesmo em sua situação, tocou profundamente seu coração. Você realmente gostaria de fazer isso? Seria uma grande ajuda. E, sinceramente, não precisa se sentir obrigada. Quero que você se cuide primeiro. Ela sorriu com um brilho de determinação nos olhos. Quero mostrar que posso ser útil. Sinto que essa é uma chance para mim, de voltar a fazer parte da sociedade, mesmo que de forma simples. Se é assim que você se sente, então vamos em frente. Érico concordou entusiasmado. Posso lhe dar alguns folhetos e instruções. Seria ótimo ter você como parte da equipe, mesmo que temporariamente. Enquanto Érico organizava os folhetos e explicava as melhores áreas para distribuir, sentiu que aquela colaboração não apenas ajudaria a lanchonete, mas também proporcionaria a Júlia uma nova perspectiva. Ele imaginava que, ao se sentir útil, ela poderia começar a reconstruir sua autoestima e dignidade. Júlia saiu da lanchonete com um sorriso renovado, um pequeno saco de folhetos em mãos e uma nova energia. Érico observou a partir da porta, sentindo que aquela conexão havia se fortalecido ainda mais. Na manhã seguinte, Júlia voltou à lanchonete com um brilho nos olhos e um sorriso contagiante. Consegui entregar todos os folhetos, anunciou radiante. Érico, que estava organizando a cozinha, virou-se para ela e sentiu uma onda de alegria. A determinação que Júlia demonstrou não passou despercebida, e em seu coração, uma ideia começou a tomar forma. Você se importaria em fazer parte da minha equipe? Perguntou Érico sem hesitar. Sei que sua situação é precária, mas acredito que você tem o potencial para ser uma ótima funcionária. Os olhos de Júlia se iluminaram com a proposta. Você está falando sério? Ela parecia confusa, como se mal pudesse acreditar na oportunidade que estava recebendo. Com certeza. Podemos fazer um período de teste se você quiser. Se tudo correr bem, você pode se juntar a nós de vez, explicou Érico com a voz cheia de encorajamento. E foi assim que, após um curto período de teste,
Júlia começou a trabalhar na lanchonete. O dia seguinte trouxe um novo ânimo, e Érico a observou enquanto ela se preparava para o primeiro expediente. Júlia estava pronta, vestida com o avental que lhe caía muito bem e parecia simbolizar uma nova fase em sua vida. Antes de começar, Júlia se afastou um pouco do movimento da lanchonete. Com um gesto suave, ela juntou as mãos e fez uma oração, e seus lábios se moveram em um sussurro silencioso. Érico a observou, respeitando aquele momento íntimo e pessoal. A sinceridade em sua expressão e a devoção que ela parecia trazer àquele gesto o impressionaram profundamente. Aquele simples ato solidificou a sensação de que Júlia era uma mulher de caráter. Havia algo genuíno nela, como uma força interior que ia além de sua situação atual. Érico não apenas via em Júlia uma funcionária, mas alguém que trazia consigo uma história de luta e esperança. O fato de ela dedicar um momento ao agradecimento antes de começar o dia mostrava a ele que ela valorizava cada pequena oportunidade. Quando Júlia finalmente voltou, pronta para trabalhar, Érico a recebeu com um sorriso. Vamos fazer deste um dia incrível. Você está pronta para começar? Com certeza, respondeu Júlia com uma determinação inabalável refletindo em seu olhar. E assim, o dia começou com um novo sopro de vida na lanchonete. Érico e Júlia trabalharam juntos, e a cada tarefa realizada, a conexão entre eles se fortalecia. Em pouco tempo, o trabalho de Júlia na lanchonete superou todas as expectativas de Érico. Desde o primeiro dia, ela se mostrava pontual, comprometida e eficiente, realizando todas as tarefas com um sorriso no rosto. Seus colegas e os clientes rapidamente perceberam a mudança no ambiente. A simpatia e a dedicação dela conquistaram a todos, e os elogios começaram a surgir. Érico, aliviado, sentiu que havia tomado a decisão certa ao contratá-la. Com Júlia cuidando do atendimento, Érico pôde finalmente focar no que realmente amava: aprimorar suas receitas. Ele se sentia livre para experimentar novos pratos, testar combinações e buscar a excelência naquilo que servia. As manhãs eram preenchidas com o cheiro de pão fresco assando, e as tardes se tornavam um desfile de clientes satisfeitos e sorrisos trocados. Contudo, apesar da felicidade que a lanchonete proporcionava, algo começou a incomodar Érico. Ele notou que, ao final de cada dia, um ou outro sanduíche desaparecia sem explicação. No início, ele pensou que poderia ser apenas um descuido ou um erro na contagem. Mas conforme os dias passavam e a situação se repetia, a dúvida começou a assombrá-lo. Era uma sensação estranha, pois Júlia havia conquistado sua confiança. Ele se lembrava de sua oração antes de começar a trabalhar e do caráter que ela demonstrava. No entanto, a realidade dos sanduíches desaparecidos era difícil de ignorar. Érico lutava contra a ideia de que ela pudesse estar roubando. Talvez ela esteja levando para alguém que precisa, pensou em um momento de compaixão. Mesmo assim, a dúvida persistia, e ele sabia que precisava fazer algo. Num dia em particular, enquanto organizava os ingredientes na cozinha, Érico decidiu observar Júlia de perto. Ele notou como ela se dedicava a cada cliente, sempre atenta e disposta a ajudar. Quando viu uma cliente reclamando que seu pedido estava atrasado, Júlia correu para resolver a situação, e sua preocupação genuína fez com que a cliente se sentisse especial. A admiração de Érico por ela crescia, mas a incerteza ainda o incomodava. À noite, quando a lanchonete fechava, ele se perguntava se deveria confrontá-la sobre o que estava acontecendo. E se estiver errado? E se ela estiver apenas passando por dificuldades e eu estiver interpretando mal as coisas? As perguntas giravam em sua mente, criando um conflito interno que o deixava inquieto. Ele decidiu que precisava de uma abordagem cuidadosa. Talvez uma conversa aberta fosse o melhor caminho. Afinal, a comunicação e a confiança eram fundamentais, não apenas no trabalho, mas também na amizade que se formava entre eles. Determinado, Érico fez um plano para falar com Júlia no dia seguinte, acreditando que, independentemente do que descobrisse, era melhor enfrentar a verdade do que viver com a dúvida. Depois de 5 dias de trabalho, Érico começou a perceber um padrão preocupante. Júlia realmente estava levando sanduíches para fora da lanchonete, e o número de sanduíches apenas aumentava. No início, ele tentou ignorar os pequenos desaparecimentos, atribuindo-os a erros de contagem ou a distrações comuns no corre-corre do dia a dia. No entanto, conforme os dias passavam e a quantidade de sanduíches que sumiam aumentava, e essa repetição começou a minar sua confiança.
Ele se sentia frustrado, pois cada sanduíche representava um prejuízo que ele não poderia assumir. A lanchonete estava em crescimento, mas cada perda poderia afetar suas finanças de maneira significativa, tornando-se uma preocupação crescente em sua mente. Érico lutava contra a ideia de que Júlia poderia estar sendo desonesta, pois ela sempre se mostrou uma funcionária dedicada, com um sorriso no rosto e uma atitude positiva. Para ele, era difícil conciliar essa imagem com a possibilidade de que ela estivesse roubando. A cada dia, enquanto contava os itens do estoque, a inquietação aumentava. Ele observava Júlia com atenção, tentando encontrar sinais que confirmassem suas suspeitas. Mas a mulher que via era a mesma que sempre o ajudava, sempre disposta a ir além para agradar os clientes. Essa contradição o deixava ainda mais confuso. Ele se lembrava do quanto ela tinha falado sobre suas dificuldades e como estava determinada a recomeçar, o que o fazia hesitar em fazer qualquer acusação. Érico também pensava em como se sentiria ao demiti-la. Ele não queria ser um patrão severo, mas também não podia fechar os olhos para o que estava acontecendo. O dilema o consumia, e ele imaginava o que aconteceria com Júlia se ela perdesse o emprego. A situação dela era vulnerável, e Érico se perguntava se talvez estivesse agindo por necessidade extrema. Essa possibilidade o deixava dividido, alimentando a dúvida em sua mente. Enquanto organizava as contas numa noite, Érico se viu emaranhado em seus pensamentos. O peso da incerteza o deixava ansioso, e ele percebeu que não poderia continuar assim. Precisava de uma solução, mas qual seria a abordagem correta? A confiança que tinha em Júlia estava em risco, e ele sabia que, antes de tomar qualquer decisão, precisava entender melhor a situação. O que o deixava mais angustiado era que, independente do que descobrisse, isso mudaria a dinâmica da lanchonete e, de certa forma, sua própria vida. No final daquela semana, Érico chamou Júlia para lhe entregar o pagamento por seu trabalho. Ao se sentar diante dela, sentiu uma mistura de apreensão e expectativa. Ele precisava abordar aquela situação, mas antes que pudesse articular suas preocupações, Júlia o surpreendeu ao devolver algumas notas. "Eu gostaria de devolver isso", disse ela, visivelmente envergonhada. Eu estava levando sanduíches para casa." A revelação a deixou ainda mais nervosa. O olhar de Júlia, cheio de vergonha, fez o coração de Érico se apertar. Ele sentiu uma onda de empatia, mas também de confusão. "Por que você está fazendo isso?" ele perguntou, tentando manter a calma. Júlia respirou fundo antes de responder, com a voz tremendo um pouco. "Eu nunca quis dar prejuízo à lanchonete, mas não tive outra opção. Eu precisava levar alimento para alguém muito importante." As palavras dela ressoaram em Érico, e ele se viu imediatamente curioso. "O que você quer dizer com isso? Para quem você estava levando os sanduíches?" Com os olhos cheios de lágrimas, Júlia começou a explicar. "Estou alimentando meu filho. Ele vive comigo nas ruas." A vulnerabilidade em sua voz era palpável. "Eu me sinto tão culpada por não conseguir dar a ele uma vida digna. Em minha luta desesperada para cuidar da criança, tomei a decisão errada. Não sei como mais sobreviver." Érico ouviu atentamente, e seu coração se quebrou ao perceber a verdade por trás das ações de Júlia. Ele se lembrou de suas próprias lutas e da determinação que teve para mudar seu destino. Ali estava uma mulher não como uma ladra, mas como uma mãe lutando para sustentar seu filho em um mundo implacável. "Sinto muito, Júlia", disse Érico com a sinceridade transparecendo em suas palavras. "Ninguém deveria passar por isso." Ouvindo sua história, ele se sentiu tocado e mais envolvido na situação. Sem hesitar, decidiu que era hora de agir. "Você pode levar quantos sanduíches quiser todos os dias, sem desconto no seu salário. Isso não é um problema." O sorriso que se formou no rosto de Júlia foi uma luz em meio à escuridão de sua luta. O alívio e a gratidão eram evidentes, e ela parecia um pouco mais leve, como se um peso imenso tivesse sido retirado de suas costas. "Você não sabe o quanto isso significa para mim", ela disse, com a voz embargada, mas cheia de emoção. "Obrigada por me entender." Aquela conversa não apenas mudou a dinâmica entre eles, mas também solidificou um novo entendimento. Érico percebeu que sua lanchonete poderia ser mais do que um simples negócio e se tornar um lugar de esperança e solidariedade. Ele sabia que, ao apoiar Júlia, estava contribuindo para algo maior, algo que transcendia as dificuldades
e provava que mesmo em tempos difíceis, a bondade e a empatia poderiam prevalecer. Nos dias que se seguiram, a relação entre Érico e Júlia começou a se fortalecer de maneira notável. Com a liberdade de levar sanduíches para alimentar seu filho, Júlia tornou-se mais confiante e começou a se abrir sobre sua vida. Em suas conversas, ela compartilhava histórias sobre sua infância, suas esperanças e os desafios que enfrentou nas ruas. A amizade que florescia entre eles era visível, trazendo uma nova energia à lanchonete que agora pulsava com sorrisos e risadas. Por sua vez, Érico apreciava cada momento que passava com Júlia. A atmosfera leve e calorosa que ela trazia parecia transformar não apenas a lanchonete, mas também a sua própria perspectiva sobre a vida. No entanto, apesar da conexão crescente, uma inquietação persistia em seu coração. Ele não conseguia ignorar o fato de que ainda havia muitos mistérios envolvendo o passado de Júlia, como lacunas em sua história que ele não sabia se ela estava pronta para preencher. A ansiedade começou a se tornar um peso constante para Érico. Ele se perguntava se Júlia estava escondendo mais coisas, segredos que poderiam complicar ainda mais a situação. A preocupação o mantinha alerta, e ele se questionava se deveria investigar mais ou simplesmente confiar nela. O desejo de saber a verdade conflitava com o respeito que sentia por sua privacidade. Foi então que, em um dia agitado de almoço, enquanto a lanchonete estava cheia de clientes, Júlia saiu com um sanduíche nas mãos, distraída e perdida em pensamentos. Érico a observou enquanto ela caminhava para a calçada, absorvida em seu lanche. Ele notou que ela parecia um pouco distante, como se estivesse refletindo sobre algo mais profundo. No entanto, ao contrário do que imaginava, ela não percebeu que estava sendo observada. Érico sentiu um impulso de segui-la, de descobrir para onde ela iria e o que poderia estar pensando. Mas uma parte dele se reteve. Ele hesitou, lutando contra a ideia de invadir seu espaço pessoal. Afinal, o que ele realmente esperava encontrar? Mesmo assim, havia alguém seguindo Júlia. Um policial que estava tomando café nas proximidades viu Júlia sair da lanchonete e decidiu segui-la. A curiosidade logo se transformou em desconfiança quando ele a viu manuseando um embrulho. Sem pensar duas vezes, ele gritou para que ela parasse. Júlia, apavorada e distraída com o que estava fazendo, não o ouviu, e ao perceber a presença do oficial, começou a correr. O policial, irritado pela fuga, rapidamente alcançou Júlia e a abordou com força. "O que você tem aí?" exigiu ele com a voz alta e autoritária, enquanto a agarrava pelo braço. Júlia, em estado de choque, tentou explicar. "Por favor, eu não estou fazendo nada de errado. É só comida." No entanto, suas palavras mal conseguiram sair, sendo abafadas pelo tom agressivo do policial. A tensão no ar era palpável. Júlia sentia seu coração disparar, e a sensação de desespero tomou conta dela. O oficial, frustrado com a aparente falta de explicação, começou a arrastá-la, gritando que ela havia roubado algo. "Eu não roubei nada!" Júlia exclamou com a voz trêmula, mas firme. Ela olhou ao redor, percebendo que as pessoas começavam a parar para assistir, com os olhares curiosos e desconfiados sobre ela. A vergonha a envolveu como um manto pesado, e o sentimento de impotência a deixou ainda mais angustiada. Completamente desprovido de compaixão, o policial ignorava suas súplicas. Ele continuava a puxá-la em direção à lanchonete, e sua presença ameaçadora fez com que Júlia se sentisse cada vez mais pequena. "Você vai ter que explicar isso ao chefe", ele disse com um tom que não deixava espaço para contestação. Enquanto caminhavam, Júlia tentava pensar em como poderia esclarecer a situação. As lembranças de seu filho a aguardando, provavelmente preocupado, inundaram sua mente. A ideia de que tudo o que ela havia feito para cuidar dele poderia ser colocado em risco a deixava em pânico. "Por favor, eu só queria trazer algo para meu filho. Não sou uma criminosa", insistiu ela, tentando fazer com que o policial entendesse. Mesmo assim, suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos, e a tensão continuava a crescer à medida que se aproximavam da lanchonete. A situação, que deveria ser simples, estava se transformando em um pesadelo, e Júlia sentia que a esperança estava escapando de suas mãos. Quando chegaram à porta do restaurante, Érico, ao ver Júlia sendo tratada daquela forma, sentiu uma onda de confusão e medo. O coração disparou ao ver a expressão de desespero no rosto dela. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou, perguntando com a voz tensa: "O que está acontecendo aqui?"
O policial, mantendo uma postura autoritária, respondeu com desdém. Esta mulher é uma ladra. Pegou comida sem pagar do seu restaurante. A incredulidade tomou conta de Érico. Era difícil acreditar que o oficial pudesse acusar Júlia de algo tão sério. Ele imediatamente se posicionou ao lado dela com o corpo tenso, decidido a defender sua amiga. Não, ela não está furtando. Júlia trabalha aqui honestamente. Ela só estava levando comida para o filho dela. O policial hesitou, mas a relutância ainda estava visível em seu olhar. Érico podia sentir a tensão no ar, como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. Isso não faz sentido, continuou Érico tentando manter a calma, mas a frustração estava transparecendo em sua voz. Você não pode simplesmente assumir que ela está errada. Olhe para ela. Veja como ela está apavorada. Por um momento, o policial pareceu avaliar a situação com mais cuidado. Seus olhos se moveram de Júlia para Érico e de volta para Júlia novamente. Ele estava claramente dividido, mas a determinação de Érico começava a quebrar suas defesas. Finalmente, o policial decidiu verificar o número do seguro social de Júlia. Ele retirou o documento que ela lhe havia mostrado anteriormente e, enquanto examinava as informações, seu semblante começou a mudar. A cor de seu rosto ficou um pouco mais pálida e a expressão de confiança que antes exibia começou a vacilar. Ao ler os dados, ficou visivelmente envergonhado por sua precipitação. Desculpe, eu não sabia. Ele murmurou com a voz mais baixa. A dureza que antes dominava sua atitude agora se dissipou e foi substituída por um tom de remorso. Érico, aliviado, olhou para Júlia, que ainda parecia um pouco trêmula, mas agora tinha uma chama de esperança nos olhos. O policial, percebendo seu erro, ainda estava envergonhado. Depois que o policial se desculpou, Érico sentiu um peso no peito. A situação tinha sido tensa, e a maneira como o oficial tratou Júlia o deixava inquieto. Enquanto tentava reunir seus pensamentos, o policial, com um olhar curioso, perguntou: Você a conhece há muito tempo? Érico hesitou por um momento, pesando suas palavras. Conheço Júlia há 2 semanas. Ela está em período de experiência aqui na lanchonete. O policial fez uma pausa, observando Érico com uma expressão que misturava dúvida e preocupação. E onde ela vive? A sinceridade tomou conta de Érico e ele respondeu sem pensar 2 vezes. Ela mora em uma barraca, mas para ser honesto, não sei muito sobre sua vida pessoal. A resposta ficou pendurada no ar, e a atmosfera ficou tensa novamente. O oficial acenou com a cabeça como se algo o inquietasse, e Érico percebeu que a situação era mais complexa do que parecia. Assim que o policial se despediu, deixando um cartão de visitas, um sentimento de desconforto pairou sobre Érico. Ele observou o oficial se afastar, com uma expressão pensativa em seu rosto, e não pôde deixar de sentir que havia mais na história de Júlia do que ela estava disposta a compartilhar. A preocupação de Érico cresceu. Ele conhecia a resiliência de Júlia, mas havia algo nos detalhes que ela omitia que o intrigava. Por que ela não falava sobre sua vida antes de chegar à lanchonete? O que a havia levado a viver nas ruas? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, ele não podia ignorar a sensação de que, por trás do sorriso que ela exibia durante o trabalho, havia uma história dolorosa que ela guardava a 7 chaves. No dia seguinte, Érico recebeu a visita de seu irmão, Lucas, agora também um empresário de sucesso, que já estava ciente da história de Júlia. Ele estava animado para ver como a lanchonete estava indo. Ao entrar, Lucas ficou contente ao notar Júlia trabalhando, sorrindo para os clientes enquanto organizava os sanduíches. O ambiente vibrava com a energia contagiante dela, e a lanchonete parecia mais acolhedora do que nunca. No entanto, logo Lucas percebeu que Érico estava distante e pensativo, com os olhos fixos em um ponto indefinido. Preocupado, Lucas se aproximou, perguntando com um tom suave: Ei, mano, o que está pegando? Você parece preocupado? Érico suspirou com uma tensão evidente em seu rosto. É sobre a Júlia. Sinto que ela está escondendo algo importante. A forma como foi tratada pelo policial, não sei. Apenas tenho essa impressão de que há muito mais na história dela do que ela compartilha. Lucas franziu a testa, refletindo sobre as palavras do irmão. Isso pode ser verdade. Mas você também precisa tomar cuidado. Às vezes as pessoas têm razões para não se abrirem. Érico balançou a cabeça com a determinação crescendo. Eu entendo, mas quero saber a verdade. Ela é uma boa funcionária, e a amizade que estamos construindo significa muito para mim. Precisamos ir até a barraca dela.
Talvez lá eu consiga entender melhor o que realmente está acontecendo. Lucas olhou para Érico avaliando a seriedade de sua decisão. Ele sabia que o irmão era impulsivo às vezes, mas a preocupação em seu tom não passava despercebida. Se você acha que isso é o melhor a fazer, só tome cuidado, não sabemos o que podemos encontrar. Érico assentiu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. A ideia de descobrir mais sobre a vida de Júlia era importante para ele, não apenas por preocupação, mas por um desejo genuíno de ajudá-la. Determinado, ele decidiu que estava na hora de agir. O que quer que estivesse por trás do sorriso dela merecia ser desvendado, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Ao chegarem à barraca, Érico puxou o tecido que fechava a entrada e o que encontrou dentro o deixou em choque. A cena que se desenrolou à sua frente era simples, mas profundamente impactante. Uma criança de aproximadamente 7 anos estava sentada no chão de terra, concentrada em um desenho que fazia com um lápis quebrado. Ela parecia tão alheia à presença dos adultos que, por um momento, Érico se esqueceu de sua própria preocupação. No entanto, a tranquilidade da cena foi rapidamente quebrada quando o menino, com os olhos brilhando de inocência, levou a mão até um resto de sanduíche que estava ao seu lado e deu uma mordida. O ato, tão singelo e cotidiano, atingiu Érico como um soco no estômago. A verdade sobre a vida de Júlia se tornou cristalina. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas alimentando seu filho em meio a uma situação de vulnerabilidade extrema. O coração de Érico apertou. Ele se lembrou das conversas, das risadas e da bondade que Júlia sempre demonstrou. A percepção de que ela carregava um fardo tão pesado fez com que ele se sentisse pequeno diante daquela realidade. Ele estava prestes a interromper aquele momento íntimo, mas algo o impediu. Com um peso imenso no coração, Érico decidiu que era melhor se retirar sem ser notado. Ele não queria interromper o menino em seu mundo de desenhos, onde, mesmo que por um breve instante, a vida parecia mais leve. Com passos silenciosos, ele saiu da barraca levando consigo a imagem da criança e a nova compreensão sobre a luta de Júlia. Enquanto caminhava de volta, sua mente fervilhava com perguntas e reflexões. Ele percebeu que a situação de Júlia era muito mais complexa do que imaginava. A determinação que sentira antes se transformou em um desejo profundo de apoiá-la. Não se tratava apenas de uma amizade. Agora, ele sentia uma responsabilidade em ajudar aquela mãe que, apesar de todas as adversidades, lutava para dar uma vida digna a seu filho. Assim que se afastou da barraca, Érico lembrou-se do cartão que o policial havia deixado. Com a mente agitada, ele decidiu ligar para o oficial, que prometeu aparecer em 20 minutos. Enquanto isso, a lanchonete seguia seu ritmo habitual, mas Júlia, confusa, estranhava a ausência de Érico. Ela havia notado que algo estava diferente, como uma tensão no ar que não conseguia entender. Quando o último cliente saiu, a inquietação a tomou de assalto. Júlia decidiu ir à procura de Érico, sentindo seu coração bater acelerado. Ao se aproximar da entrada do restaurante, ela avistou o policial conversando com Lucas e Érico. A cena a deixou apreensiva, e ela se esgueirou atrás de alguns carros tentando entender o que estava acontecendo. Com o coração ainda acelerado, Júlia tentava escutar a conversa que ocorria à frente. Ela não tinha ideia de que o policial estava ali para ajudá-la. As vozes de Érico e Lucas chegavam até ela, mas as palavras pareciam confusas, misturadas ao barulho do trânsito. Apesar da angústia, algo dentro dela clamava por esperança. Enquanto isso, Érico e Lucas discutiam maneiras de apoiar Júlia, pois a situação dela agora era uma preocupação urgente. Eles falavam em tom baixo, ponderando sobre como poderiam oferecer não apenas ajuda imediata, mas uma solução sustentável para as dificuldades que ela enfrentava. Ouvindo aquilo, Júlia sentiu uma mistura de alívio e desconforto. A emoção de saber que alguém se importava, mas também o medo de ser exposta. Ela decidiu se afastar um pouco mais, escondendo-se até que a conversa terminasse. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora, mas a esperança de que poderiam ajudá-la também era reconfortante. Enquanto escutava as vozes dos homens, um novo desejo brotava dentro dela. O anseio por um futuro melhor, não apenas para si, mas principalmente para seu filho. Mesmo assim, ela pôde ouvir quando o policial, com um semblante sério, declarou: "Isso é inaceitável, ela não pode continuar vivendo dessa forma. Precisamos procurar ajuda." As palavras ressoaram com um peso enorme,
e Érico e Lucas trocaram olhares de entendimento, concordando que era hora de agir. Juntos, os três começaram a formular um plano, discutindo como poderiam oferecer a Júlia e sua filha um futuro mais seguro. Enquanto isso, Júlia, espiando de longe, sentiu um frio na barriga. O desespero tomou conta dela ao ouvir aquelas palavras, pois ela imaginou que os homens talvez chamassem o conselho tutelar para verificar a situação de seu filho. Instintivamente, ela desejou proteger seu filho a todo custo. O medo a envolveu como um manto pesado, e ela não hesitou em se aproximar, interrompendo a conversa. "Por favor, não tire ele de mim", implorou com a voz embargada de emoção. "Eu prometi ao meu falecido marido que cuidaria dele para sempre. Nós só temos um ao outro." O policial, percebendo a intensidade da situação, suavizou o olhar. Ele não estava ali para causar mais dor, mas sim para ajudar. Lucas, também tocado pela cena, procurou encontrar uma forma de amenizar a angústia de Júlia. "Nós só queremos ajudar, Júlia. Ninguém está aqui para separar você de sua filha", ele disse, tentando transmitir compreensão. A expressão de Júlia, inicialmente marcada pelo pavor, começou a mostrar um pequeno vislumbre de esperança. A promessa que fez ao marido ecoava em sua mente, e o desejo de continuar cuidando de sua filha se tornava ainda mais forte. Com um aperto no coração, ela percebeu que, apesar das circunstâncias, havia pessoas dispostas a estender a mão. A conversa que antes soava como uma ameaça agora começava a se transformar em uma oportunidade de reconstrução. Tocado pela sinceridade de Júlia, Érico decidiu se aproximar dela com um olhar gentil. "Júlia", começou ele com a voz firme, mas suave. "Recentemente, Lucas construiu um conjunto de pequenos apartamentos. Ele está disposto a oferecer uma das unidades para que possa sair das ruas e ter um lugar seguro para viver." As palavras de Érico pairaram no ar, e a esperança começou a brotar no coração de Júlia. A ideia de um teto seguro parecia um sonho distante, mas agora, diante dela, parecia possível. Ele continuou: "Com o apoio do policial, nós vamos ajudar você a resolver toda a burocracia necessária para regularizar sua situação. Você não está sozinha nessa." Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas em um misto de emoção e gratidão. "Vocês fariam isso por mim?" A incredulidade na sua voz era palpável, como se ainda estivesse tentando processar o que estava ouvindo. O policial, agora mais próximo, assentiu. "Estamos aqui para ajudar, Júlia. Ninguém merece viver assim. Você é uma mãe dedicada, e sua força é admirável. É hora de reescrever sua história." Júlia sentiu um nó se desfazer em seu peito. O peso das dificuldades que carregou por tanto tempo parecia finalmente estar começando a se aliviar. "Eu prometo que não esquecerei o que vocês estão fazendo por mim e pelo meu filho", disse, a voz trêmula, mas cheia de convicção. "Quero lutar por uma vida melhor. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance." Érico sorriu, aliviado por ver a transformação no rosto de Júlia. A esperança que ela exibia agora era contagiante e iluminou o ambiente sombrio que a cercava. Ele sabia que esse era apenas o começo, mas a determinação de Júlia enchia-o de confiança. Juntos, eles poderiam construir um futuro melhor, não só para ela, mas também para a criança que dependia dela. A jornada seria difícil, mas agora havia uma luz no fim do túnel, e todos estavam prontos para caminhar juntos em direção a ela. Assim, um novo capítulo começou na vida de Júlia, repleto de dignidade e amor, como uma segunda chance que ela estava pronta para abraçar. Ela continuou trabalhando na lanchonete, agora com um teto digno sobre sua cabeça. O sentimento de segurança que a envolvia era transformador. Pela primeira vez em muito tempo, ela podia olhar para o futuro com esperança. A cada dia, Júlia dedicava-se ao trabalho com um fervor renovado. Com o apoio constante de Érico e Lucas, ela aprendeu a gerir as responsabilidades que vinham com sua nova vida. A equipe da lanchonete se tornou uma família, e a camaradagem entre eles era notável. Apenas um ano depois, Júlia foi promovida a gerente, em reconhecimento ao seu empenho e dedicação. O sorriso em seu rosto ao receber a notícia era contagiante, e todos comemoraram a conquista como se fosse a deles. Com a promoção, Júlia alcançou uma estabilidade financeira que antes parecia inatingível. Ela decidiu colocar seu filho em uma das melhores escolas da cidade, determinada a dar a ele oportunidades que não teve. Ver a alegria e o entusiasmo da criança ao começar a escola
trouxe a Júlia um profundo sentimento de realização. A imagem do pequeno sentado em sua mesa, pronto para aprender, fez com que todas as dificuldades enfrentadas anteriormente valessem a pena. A história de Júlia, marcada por lutas e superações, rapidamente se espalhou pela cidade. Sua trajetória inspirou muitas pessoas, e a lanchonete se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscavam não apenas uma refeição, mas também esperança. Érico, Lucas e o policial tornaram-se figuras centrais em sua vida, como amigos que a ajudaram a reescrever sua narrativa. Com o passar do tempo, Júlia percebeu que a verdadeira força reside na capacidade de se levantar após a queda. A cada dia, ela se lembrava do que havia vivido, mas agora essas memórias eram mais sobre superação do que dor. E enquanto olhava para seu filho, sabia que estavam prontos para enfrentar o que quer que a vida trouxesse, juntos, como uma família feliz. A segunda chance que ela recebeu era um presente que Júlia honrava com cada passo que dava em direção ao futuro.